A escolha dessa semana para postar esses vídeos é porque eu penso que é um momento no qual as pessoas estejam mais suscetíveis, né, a pensar, a refletir sobre a vida de Jesus. O que significa todo esse período, né, essa Páscoa, essa Semana Santa, né? O que realmente está trazendo para as pessoas? Então, as pessoas estão, a maioria das pessoas estão mais ou menos abertas para parar, ouvir e refletir e também entender, aqui no século XXI, o mestre não tão enrolado dentro de muita mitologia, enxergá-lo como sim o mestre que foi, o espírito de luz que andou entre nós. E que na época acabou sendo rejeitado, não entendido, mas que agora, no final da era, ele está aí para ser ressuscitado na cabeça de cada um de nós. Embora grande parte das pessoas ainda tenham este momento, de pessoas muito materialistas, ou ainda materialistas, que tem este momento apenas como um momento adequado para se fazer viajar para a praia, fazer uma festa, às vezes um pancadão, né? Infelizmente a juventude, né? Os pancadões por aí, bem na Sexta-feira Santa. Então, para muitas pessoas não tem menor configuração religiosa esse momento. Aí tem a confusão também da alimentação. Ah, não pode comer carne, mas pode comer peixe. Mas principalmente não pode comer cordeiro. Ah, mas pode comer sardinha em lata, mas não pode comer salsicha, não pode comer mortadela. Enfim, né? Tem aquela confusão toda que, na verdade, ninguém para lembrar do que ele falou quando comentaram alguma coisa sobre a intoxicação através de coisas que se comem. Ele disse claramente: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas sim o que sai dela. Dando a entender, obviamente, que toda intoxicação, até o envenenamento que pode levar à morte, é físico, é material, não é espiritual. Espiritual é aquilo que você profere, que você fala, que pode estar encarregado, impregnado de maldade, o que revela um espírito atrasado, um espírito impuro, um espírito que tem que se aperfeiçoar. Então, através da fala que as pessoas pronunciam, né, amaldiçoando, falando as benditas fofocas dos outros, né, ou então as calúnias, principalmente, né, as calúnias. Esses são os grandes venenos da alma. E são tão comuns justamente nessa época, com muita festa, com muita baderna, né? É muito comum que se encontre isso. Uns agredindo os outros por palavras. Mas isso aí é só, né, um comecinho, uma introdução do que vem aí pela frente. Tá bom? Então vamos seguir. A terceira questão que eu propus é: como podemos compreender os milagres de Jesus? Então aqui eu fiz um resumo do que eu gostaria de falar. No meu entender, há dois viés para a gente falar dos milagres de Jesus. Um deles vai estar baseado na capacidade magnética de Jesus, ou seja, nos dons anímicos dele, que são os de cura. E outros milagres devem ser abordados tais como suas parábolas, num sentido totalmente figurativo. Então vamos falar um pouquinho.
Quando a gente fala de cura de um corpo, nós estamos falando da restauração da saúde, tá? Então, o que é estar com saúde? É estar com o organismo funcionando adequadamente. O que Jesus fez, e muitos depois dele e antes dele também fizeram, é usar do seu magnetismo. O que é isso? Dos seus fluidos corporais. Ou seja, nós temos chakras. O que são chakras? São os centros de energia que ligam o nosso perispírito ao nosso corpo material. Bom, o nosso corpo material é matéria. Matéria tem radiações. Essas irradiações, um conjunto delas, a gente pode chamar de fluidos. Fluidos magnéticos, fluidos corporais, fluidos físicos, ok? E nós irradiamos principalmente através desses centros de energia, desses chakras. O maior irradiador de todos esses chakras é o chakra coronário, o chakra cardíaco, aliás. Temos também o chakra, aqui o Ajna, né, o chakra da testa, o chakra coronário, né, Sahasrara, e tem o chakra laríngeo aqui, Vishuddha, a gente tem o chakra genésico, né, que é o Svadhisthana, e a gente também tem o chakra básico, que é o Muladhara. Tá bom. Mas também temos chakras secundários. Secundário ao cardíaco, a gente tem os chakras das mãos. Então, irradiar pelo chakra cardíaco também a gente pode mandar pelos chakras das mãos. Como a gente usa a mão para fazer um monte de coisa, também para irradiar energia, ela é bastante adequada, bastante ajustada, certo? Pois bem, quando a gente irradia pelas mãos, a gente pode ter dois processos distintos. Radiar de forma estática, que é chamada por imposição de mãos, como pode ser irradiada de forma dinâmica, que é chamada passe. Então a gente chama de passe ou imposição de mãos. A técnica que Jesus mais utilizava, segundo os relatos, era a imposição de mãos. Então, apesar das pessoas, então a pessoa estava doente, estava mal, estava com um problema físico, né? Jesus então ia lá e impunha as mãos. Então, beleza, então ele vai irradiar. Mas por que a irradiação dele é melhor do que a dos outros? Primeiro, tem que ser treinado o corpo para fazer esse tipo de emissão. Por isso, eu volto a falar que Jesus viveu e estudou junto dos terapeutas e ele era essênio, porque são esses povos que realmente tinham esse conhecimento. Pois bem, para que ele possa emitir um fluido sadio, o corpo tem que estar com boa saúde. E como é que o corpo está com boa saúde? Em duas formas. Uma é estando bem alimentado, com alimentos puros. Os judeus já têm muito disso já, né? Alguns alimentos eles consideravam impuros. Não sei se são, mas eles consideravam que não eram puros. E outros são mais adequados ao corpo, então são mais puros. Isso já é uma tradição de milênios também, né? Então, o Jesus tinha que estar com o corpo bem saudável. Pois bem, só isso? Não. Junto dos fluidos orgânicos, também vão os fluidos psíquicos. E os fluidos psíquicos que seguem juntos são formados principalmente pela elevação moral do indivíduo. Então, a pessoa que é deficitária na sua
moralidade, uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa cobiçadora, uma pessoa cheia de luxúrias. Esses pensamentos que estão na cabeça da pessoa formam um fluido que ela vai emanar. Então, obviamente, como esses fluidos são ruins, densos, eles interferem no conjunto de radiações fluídicas do corpo. Então, além de ter um corpo saudável, tem que ter uma mente saudável. Mente sã e corpo são. Te lembra alguma coisa? Tá? Então ele tem que ter isso, mente sã, corpo são, para que ele possa emanar radiações salutares. Ah, mas se não, às vezes, se a pessoa tiver vício, no mundo de hoje, a pessoa tem vício, fuma, bebe, não dorme direito, já vai ter um conjunto de fluidos que, ao ser transmitido para uma pessoa doente, é capaz de torná-la mais doente ainda. Sem dúvida. Às vezes uma pessoa sadia, ao estar em contato com pessoas tão ruins, acabam perdendo saúde. Porque, assim como o corpo mais quente irradia calor para o corpo menos quente, né? Então existe uma transmissão de calor por conta da diferença de temperatura, também existe o mesmo no termo saúde entre dois corpos. O corpo mais sadio naturalmente emana radiações salutares para o corpo menos sadio. Isso é natural, isso não tem nada, tem que estar botando a mão, não, isso é natural. Por isso a gente convive com certas pessoas, a gente se sente bem, porque as pessoas que estão no nível mais alto, elas naturalmente emanam suas radiações, como uma lâmpada que você coloca no alto de um quarto escuro, cada vez você vai iluminando mais. A mesma coisa acontece quando as pessoas, uma pessoa saudável, uma pessoa doente, estão em contato. A saúde naturalmente flui do corpo mais saudável para o corpo menos saudável. É a tendência de haver equilíbrio entre os corpos. Por isso, uma pessoa que vive entre pessoas doentes, a pessoa vive constantemente nesse meio, ela enfraquece. Sem precisar fazer muita coisa. Porque ela, normalmente, ela é... Aí vem aquelas ideias, não, ela está sendo sugada. Ela não está sendo sugada, ela está sendo esvaziada por uma questão natural. Bom, então tá. Jesus tinha essa capacidade desenvolvida para que ele, através do seu pensamento, pudesse intensificar essas radiações. Muitos dos relatos ele quer fazer um trabalho como o de ressuscitar a filha de Jairo, né? Ele não está ressuscitando nada, a menina não está morta. Ele ainda diz, a menina está dormindo. Aí já é uma questão mediúnica, já não é nem mais anímica, é uma questão mediúnica. Pode ser anímica também, né? É uma questão de dupla vista. Ó, estou percebendo que o espírito daquela menina não está desencarnado, não saiu dali. Então ainda não houve a ruptura de todos os chakras, para que através da desativação de todos os chakras, então ocorre a libertação célula a célula do perispírito, né? O cessar das ações do campo áurico. Então, os chakras vão parando suas atividades, o campo áurico vai exaurindo, e aí, portanto, o perispírito pode se deslocar. Isso é a morte. Ah, mas houve morte cerebral, tal. Tá, houve morte cerebral. Pode ser que o espírito ainda esteja ali, seja possível de trazê-lo, reativar esse cérebro e o espírito voltar. Aconteceu isso alguma vez? Não sei, mas é possível. Por quê? Se o espírito ainda não está totalmente desligado,
há possibilidade, então, teórica, de que o corpo volte a viver. Bom, tá legal. Então a menina estava lá no estado de semiconsciência e, portanto, parou de respirar, talvez, já estava com os lábios roxos e tal, etc. Mas Jesus, sabendo que ela estava, o espírito estava ali, ele vai trazer o espírito de volta. E aí ele pede que as pessoas que não vão ajudar não fiquem ali. Porque pessoas pensando coisas erradas, assim, complicam, né, com emanações mentais ali, o procedimento das radiações dele. Então ele leva o pai, a mãe e os 3 apóstolos dele lá para dentro do quarto da menina e faz com que a menina volte à vida. Não é? Então, ou seja, ele sabe, ele tem conhecimento de todas as possíveis interferências e ele vai então curar a menina. Beleza. Pode-se estender isso também para o Lázaro e tal. Então todos os... para curar um cego, né? Para curar o cego. Talvez o problema na vista do indivíduo fosse tão grosseiro que fosse necessário que ele fizesse uso de matéria, né? No caso, a terra embebida da saliva dele. Criou uma solução ali, uma mistura. E aí, portanto, com a fricção, então usou um processo físico-químico para poder recuperar as estruturas fisiológicas do corpo ali. Não fisiológicas, não. As estruturas do corpo, orgânica, né, para poder voltar à sua fisiologia. É claro que tudo isso está embebido da sua intenção, né, da sua vontade em curar. Aqui no Brasil, a gente teve aí várias vezes, acho que foi várias não, acho que foram 2 ou 3 encarnações, pessoas diferentes que atuaram com o espírito do Dr. Fritz. Pode ser o mesmo espírito? Pode ser que não seja o mesmo espírito, pode ser outros espíritos que estão na mesma linha do Dr. Fritz para poder sim se irradiarem tão potentemente no corpo a fim de que o espírito do corpo do médium fique totalmente fora do corpo, para que o espírito venha trabalhar com aquele corpo e fazer tudo o que ele fazia. Né? Então foram 2 ou 3, ou tem um terceiro que está ainda em ação, mas é assim que aconteceu. E aconteceu também com outros espíritos em outras partes do planeta. Enfim, isto é o magnetismo, isto é a cura que Jesus praticou, e, portanto, o milagre é simplesmente uma forma de nós descrevermos algo que a gente não entende direito. A partir do momento que a gente começa a entender, a gente começa a ver que não é milagre, é alguma coisa que ele realmente está fazendo devido à sua capacidade física mais desenvolvida. Muito bem. Mas e os outros milagres que eu falei que tem sentido figurativo? Então vamos citar aqui alguns, né? Por exemplo, andar sobre as águas. Isso não é só Jesus que andou sobre as águas, tem tantos outros personagens das religiões aí que também fizeram o mesmo. Mas o que eu entendo por andar sobre as águas? Água, que significa vida para muitas pessoas, né? A água também é uma representação das nossas emoções. É o nosso sangue, né, que flui nas nossas veias, que nos faz sentir emoções ou medo, desespero, enfim. Os turbilhões de emoções que nós temos podem ser representados figuradamente pelo estado de agitação das águas. É sobre essas águas que Jesus andou sempre. Então ele está acima de todas as perturbações emocionais. Todos os problemas, todos os medos,
todos os sentimentos humanos. Jesus caminha sobre eles. E se você estiver mergulhado nesta água, se afogando nesses sentimentos, é nele que você tem que pensar, estender sua mão, que ele vai tirá-lo de lá de dentro. E Pedro faz parte dessa figura aí, né? Essa figura de resultados aí, né? Faz parte desse milagre aí para dar mais ênfase na história. Ou seja, alguém que está perturbado com os seus pensamentos, com a sua condição de vida, com uma perturbação psicológica. Então Jesus, que está sempre acima disso, estende as mãos e tira a pessoa do seu sufoco. E isso vale para sempre para a nossa vida. Veja que também, para explicar o meu pensamento, eu falei, tem que segurar nas mãos de Jesus para você sair. Segurar na mão de Jesus também é uma figura de linguagem também, né? Uma figura aí, né? Uma analogia, porque você não vai segurar na mão de Jesus. Mas é uma maneira de se dizer que você tem que segui-lo, né? Pensar nele, né? Transferir a ele o seu estado emocional para que ele te dê uma luz para você sair dele. É isso que se... E outra, ele detinha o conhecimento de que todo mundo está aqui porque precisa estar aqui para resgatar algum problema de vida passada. Ele sabe disso. Por isso ele te ajuda a suportar esse estado. Ele te ajuda a entender que vencendo o seu estado de consciência que você supera o que você fez em vidas passadas. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aproveitar esse gancho aqui. Nós plantamos e colhemos, sempre. Podemos escolher se vamos plantar ou não vamos, mas uma vez plantado, teremos de colher. Pois bem, se você faz alguma coisa de errado, se você magoa uma pessoa, por exemplo, ou se você magoa várias pessoas sem se perceber que está magoando, você carrega para uma vida posterior o retorno dessa ação que você perpetuou. E como é que você vai colher isso? Das mesmas pessoas que você magoou? Não necessariamente. Por quê? Porque não está na figura A passando para a figura B e B passando para a figura A. Não é isso. Está no verbo, está na ação. Qual é a ação? Magoar. Então, se você magoou, você deverá colher a mágoa. Então, você magoou centenas de pessoas aí, com falas, com coisas que você fez. Nunca se deu conta disso. Numa outra existência, uma única pessoa pode te magoar com a intensidade de tudo aquilo que você causou. Porque a toda ação há uma reação de mesma direção e intensidade, só que em sentido oposto. Então, se ela foi, agora ela volta. Então, não é apenas a lei de Newton, mas Newton entendeu a lei de Deus. E é isso que vale. Entenderam? Bom, infelizmente a gente está com construção de um lado, construção do outro, né? Aqui a gente recebe barulheira de todos os lados. Infelizmente vai dar uma, né, atrapalhada aí no som do vídeo. Bastante apresentado, bastante discutido, é a expulsão de demônios. Ah, Jesus expulsou os demônios. Ah, os apóstolos expulsaram os demônios. Ah, os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios. Gente, o que se chama de demônio nada mais é do que espíritos desencarnados que se sentem presos ainda à crosta, ao nosso orbe, mediante suas paixões, seus desejos, seus interesses. Eles se sentem que estão entre nós e sempre querendo usufruir de alguma coisa das pessoas. Quando chega um espírito de luz,
ele traz essa luz, mostrando para aquele espírito que ele está agora numa outra dimensão. E esse espírito, ao perceber um espírito de luz se aproximando, ele se amedronta e tende a fugir, voltar para a escuridão. É como a luz que você coloca quando está cheio de baratas. As baratas correm para o escuro. Então, por que aquilo incomoda? A presença de um espírito de luz incomoda os espíritos que não têm luz. Eles não querem sair daquele mundo no qual eles absorvem os fluidos das pessoas. Como eu falei lá, que as pessoas constantemente emitem fluidos, os espíritos, muitos deles usam desses fluidos, principalmente se forem fluidos de baixa qualidade, né? De muita densidade. Os espíritos que já não são mais matéria podem estar fazendo uso desses fluidos. E toda a literatura é rica em detalhes sobre isso. Os vampiros, né? Sugadores de fluidos, súcubos, íncubos, são todas essas qualidades de espíritos inferiores. Por que inferiores? Porque eles não conseguem se elevar nos níveis de evolução espiritual. Estão muito presos ao orbe. E foram vivos em outro momento. Foram pessoas vivas em outro momento. Mas agora estão na erraticidade. Estão fora do corpo. E aí presos à matéria por conta de suas intenções, seus desejos, seu campo mental. E quando chega uma luz sobre eles, que tudo se clareia, mostrando para eles que o plano agora é outro, ou eles seguem a luz, ou eles fogem. E aí quando Jesus chega e expulsa demônio, não existe demônio, tá? Quando Jesus chega e clareia a visão dos espíritos obsessores ali, ou eles vão com ele, ou eles seguem outros espíritos que Jesus conduz, ou eles fogem. Ali é que eles não podem continuar. Esse é o expulsar. Agora, se a pessoa que alimenta pensamentos ruins, e por alimentar pensamentos ruins, traz um bocado de obsessor para o seu lado, atrás dos fluidos que ela emana, essa pessoa, uma vez recebendo esse tipo de tratamento espiritual, pode se livrar, mas pode voltar a vibrar somente nas ondas baixas, né, nos pensamentos ruins, e volta todo mundo para cima dela. Então as duas coisas podem acontecer. Então aí Jesus dizia, olha, por que alguns apóstolos não conseguiram fazer o que ele mandava fazer? Não conseguiam afastar demônios? Porque eles não tinham fé, né? Não acreditavam nesse poder, de que estariam ali ajudando, iluminando, falando as palavras dele. E falando as palavras dele não é exorcizando, hein? Não pense que ser exorcizando você vai convencer um obsessor de sair dali. Não é isso, não. É convencendo com palavras, né, que você possa realmente iluminar o mundo daquele obsessor. Então o espírito, ao refletir sobre a nova existência dele, da erraticidade, ele absorve esse conhecimento e aí, portanto, ele se liberta das amarras que o mantinham preso na ilusão da vida. E vai, então, viver na vida espiritual. Até que a natureza o traga novamente para uma nova reencarnação. Enquanto isso, ele está na erraticidade, mas vivendo na contemplação de uma vida espiritual.
E é isso que Jesus diz, que aquele que crê no que ele diz, nunca vai morrer, não verá a morte, nunca terá fome, nunca terá sede. Por quê? Porque uma vez que a pessoa morreu, desencarnou, ela só fica pensando na questão da morte se ela continuar ali, ó, presa aos seus costumes, aos seus pensamentos, à sua ignorância da vida espiritual em si. Então, se a pessoa entender desde o começo que a vida espiritual não é material e, portanto, não precisa de comer, nem de beber, nem de sexo, nem de dinheiro, nem de casa, nem de... Não, ele vai para a vida espiritual. Ah, mas na vida espiritual tem prédios, tem casas de recuperação, nosso lar, tudo isso tem. Tem, por conta do quê? De uma existência no outro plano. Existência num plano espiritual, no qual, através do pensamento, se criam esses ambientes fluídicos, esses ambientes fluídicos. Agora, se o espírito que morreu continuar pensando que ele está por ali mesmo, porque ele não sente, né? Fica achando que o corpo dele está aqui, está ali pensando e tal. Ele está morto, né? Na forma já de um chamado fantasma, mas fica ali entre os vivos. E isso tem a tendência disso é ir acabando à medida que as pessoas se desvinculam desse pensamento errado de que a morte é o fim. A morte não é o fim, é transição do estado encarnado para o estado desencarnado. E o estado desencarnado é um estado onde a mente tem total liberdade porque não está presa na matéria. Bom, para Jesus, de uma forma bastante assim conveniente, todo aquele que ele conseguia converter a sua nova doutrina, seu ensinamento, para ele dizer que se ele dizia é um peixe, né? É um peixe pescado. Não, mas não pode dizer que é uma ovelha do rebanho? Tá, isso também pode ser dito, mas a ideia do peixe fica mais bem traduzida. Então, é um peixe pescado. O trabalho que Jesus fazia era o pão de Jesus. Então, por que é o pão? Porque a sua fala, seus ensinamentos alimentam a alma. Não alimenta o corpo, alimenta a alma. É nesse nível que Jesus trabalha. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é o seu pão, o pão que ele está fornecendo para alimentar quem? As almas das pessoas. Quando se fala que Jesus transformou a água em vinho, que também se fala isso de outros personagens em outras religiões, como Dionísios na Grécia, transformar água em vinho, volta a dizer que a água é a emoção mais simples, mais pura, mais ordinária em toda pessoa. Toda pessoa. Mas o vinho é essa mesma emoção, essa mesma vida, só que agora voltada para o trabalho que Jesus implantou nela. Um trabalho voltado para a caridade, um trabalho voltado para o próximo, um trabalho voltado para a coletividade, uma vida cheia de amor, cheia de dedicação. Essa é a sofisticação que Jesus dá na vida da pessoa. Então, transformar água em vinho significa isso, transformar uma vida simples, ordinária, numa vida complexa,
voltada para a comunidade, voltada para Deus, né, para os ensinamentos de Jesus. Então essa é a transformação da água em vinho. Não é que acabou o vinho lá, vamos pegar um pouco d'água, vamos transformar em vinho, vamos continuar a festa. Não é isso, gente. É essa a transformação. Onde você tem uma grande quantidade de pessoas que têm lá suas vidas, vivendo as suas vidas simples, humildes, ordinárias, né? Quando você introduz o trabalho de Cristo, o trabalho na fé, na caridade, né? Deus todo mundo acredita, mas e a prática? E a caridade, que é a grande prática do ensinamento de Deus? Você faz? Então, se você o faz, então você transformou essa sua vida, que era simples e voltada para você mesmo, para a sua existência, agora não, ela é comunitária, ela é importante para todos aqueles que convivem com você. Essa é a transformação. Certo? E como sustentar uma quantidade de milhares de pessoas com pães, com 5 pães, 5, 7 pães, sei lá, 2 peixes, 5 cestos, né? 5 cestos, carregados com os pães e peixes. O que tem a ver essa história? Então ali foi o momento no qual, provavelmente, Jesus vai mandar os seus apóstolos, 5 ou 7 apóstolos, descerem morro abaixo, junto daqueles milhares de pessoas, para que carregar, alimentar a alma de cada um deles com o seu pão, ou seja, o seu ensinamento. E com isso construir, converter pessoas em seus peixes, seus seguidores, seus cristãos. Então a multiplicação do peixe, a multiplicação do pão, é multiplicar o trabalho de Jesus e é multiplicar o cristianismo. Ele não criou a ideia do cristianismo, era a seita dele, né? A seita dele era o ensinamento dele. E para isso ele tinha que ter os seus apóstolos para poder fazer com que isso fosse se perpetuando. Tanto é que na Santa Ceia, que é o último desfecho lá, o que ele faz? Ele reparte o pão. E o que ele fala? Comam, este é o meu corpo, este é o meu trabalho. Que todos ali vão passar, então, a assumir. Bebam desse vinho, que é o meu sangue, ou seja, aquela dedicação de purificação que ele fez em todas as pessoas, e que ele continua querendo que sejam feitas. Certo? Então é tudo muito simbólico, mas tem que ser entendido de alguma forma que seja coerente, que tenha um propósito. Certo? Então é assim que a gente tem, que eu pelo menos enxergo os seus milagres. A quarta questão que eu propus para guiar este vídeo foi a seguinte: porque tudo teria sido como foi? Bom, então vamos entender, né? Por que teve que ter acontecido dessa forma? Vamos pegar pela ideia das Escrituras. As Escrituras, a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. Essa fala que está lá na Bíblia, como uma herança cultural dos povos que dominaram tanto os egípcios, né? Também era a mesma coisa que falavam lá na Pérsia, né? Babilônia. Haveria de vir um Salvador, alguém que viria resgatar o povo. Do que, né? Mas viria resgatar o povo. Lá na Pérsia, 400 ou 500 anos antes de Cristo, viveu Zoroastro, que também anunciava a vinda do Salvador. E aí você faz um paralelo, né? Se os povos do Oriente já tinham essa mesma visão, será que não tem alguma coisa a ver com o mito dos magos que foram visitar Jesus no seu nascimento?
Será que aquilo ali é verdade? Ou é apenas uma tentativa, né, uma forma de se escrever, né, de se relatar que aquele conhecimento também vinha de sábios de outras partes? Bom, o que precisava então era um espírito elevado que assumisse de ser aquele Salvador. E claro, espírito elevado que eu estou dizendo não é aqui na Terra, é no plano espiritual. Que falasse, bom, agora é a minha vez de entrar no palco, é agora a minha vez de fazer o trabalho de resgate daqueles espíritos que estão aqui esperando o momento para poder seguir o caminho correto. Sair da barbárie para ser espiritualizados. Porque o espírito atingiu a condição de homem. Já não é mais um animal, agora ele é um homem. Daqui para frente é se tornar um espírito de luz. Tá, mas é muito fácil se prender à vida material. Portanto, necessita-se educar esse espírito para ir em direção à evolução moral e, portanto, sair da roda de reencarnações. Precisava, então, vir um mestre, né, um guia, um condutor, e aí, portanto, a palavra salvador, né, para resgatar de maneira eficiente todos eles. Ah, mas e Buda? Buda não fez isso? Buda fez isso. Mas Buda resgatou quem? Resgatou pessoas que já eram muito espiritualizadas. Mas ali onde nasceu Jesus, a espiritualidade passava longe. E é por isso que ele tanto criticava os senhores do Sinédrio, né, os escribas, os senadores, aqueles que tinham o poder de educar o povo, porque eles não educavam pela espiritualidade, eles educavam o povo a ser o quê? Sempre servos dos seus desejos. Então, eles detinham conhecimento, mas não praticavam. Eles poderiam entrar na senda do Cristo, portanto ele falava, poderia entrar no reino dos céus, mas não entrava e também não deixava os outros entrar, porque eles não esclareciam o povo. Então a missão que ele assume é de fazer isso, esclarecer o povo, que não precisava daquele templo lá para ficar oferecendo sacrifícios ou oferendas a Deus nenhum. O Deus está dentro de cada um de nós. Essa é a mensagem que ele estava disposto a apresentar a todos. Mas será que Jesus veio sozinho? Claro que não. O Espírito Cristo que veio ser Jesus também tinha outros espíritos com ele. E é na literatura espírita que a gente fica sabendo, e também lá na Sófia, né, Epístola de Sófia, que está dizendo que o espírito de Elias, que era o profeta, que também havia anunciado o Messias, ele veio junto na encarnação como João Batista. Obviamente, os espíritos de Maria e Marta, que é a mãe de um e mãe do outro, portanto, irmãs, elas também, com certeza, eram espíritos da mesma ordem, da mesma egrégora de Jesus e Batista. Só que lá no mundo espiritual eles podem planejar a vida aqui para a Terra. Lá na quarta dimensão eles podem planejar como vai ser aqui a terceira dimensão. Encarar a situação de o Messias implicaria toda aquela morte, aquela situação na qual daria prova de que o mundo material é um mundo inferior, que o mundo espiritual é um mundo superior. Que acontece o quê? A saída da vida carnal para a vida eterna, que é a vida espiritual. Portanto, todo sacrifício deveria existir. Então, tudo se passou como tinha de passar. Resta só fazer uma pequena colocação, né? Quando que ele tinha que vir? Ele teria de vir, nascer, no período no qual
O planeta, que também é um espírito, porém é diferente do espírito que encarna e desencarna, né? A Terra também tem a sua evolução como planeta. De planeta primitivo, ou seja, aquele planeta que vai habitar espíritos ainda em estágio materialista. Passa para um período, uma era, na qual as provas e expiações é que acontecem. Então a primeira prova e expiação que teve foi a dele, né? Como o Messias, passar por tudo aquilo. Mas que todo mundo dali para frente, nesta era, que é a era de peixes, se caracterizaria por estar modificando a sua vida através de reencarnações sucessivas para se livrarem de todos os seus defeitos. Era uma depuração, uma limpeza, para que pudessem, então, a partir daí, entrar no mundo de regeneração. Tá? Primeiro vem provas e expiações. O entendimento, a compreensão da duplicidade, a vida material e a vida espiritual. A era de peixes, aqueles dois peixinhos, um apontando para baixo, um apontando para cima, são o material e o espiritual. É ali, então, a era que ele vai reger. E ele ainda diz, né? Estarei com vocês até o fim da era. Traduzido, infelizmente, no fim dos tempos, né? E aí vem toda aquela ideia maluca de que o planeta vai acabar. Mas a ideia é a ideia da era de provas e expiações. E ele anuncia: o próximo mestre, o próximo guia, está na casa do homem que carrega o jarro. Olha o que está falando, um homem com a ânfora, né? Ou seja, ele está mostrando a figura do signo de Aquário, que é a próxima era, a qual nós estaremos entrando, que será um mundo de regeneração. Ainda não está regenerado, não. É a época das regenerações, onde os espíritos que aqui encarnarem já estarão num outro nível, num outro patamar, trabalhando de uma maneira voltada para o coletivo. Tá certo? Essa era de peixes ainda não acabou. Então quem está aqui encarnado está tendo a sua oportunidade de começar a entender que ele tem que ir para o caminho certo, para o caminho da espiritualidade. Ou, se ele quiser continuar como uma pessoa materialista, ele continuará a sua existência em outro planeta, numa outra escola. É lá que então vai abrigar os espíritos que ainda não se depuraram, que não começaram a se depurar, que ainda não entenderam a necessidade da depuração. É para lá que eles vão migrar. Assim como em épocas passadas, não, nem tanto épocas passadas, ao longo de toda essa época aqui, ao longo de todo sempre, né, vem espíritos de outros mundos para viver encarnado como terrestres. Aí vem o espírito, vai ter que se adaptar ao perispírito do homem da Terra e ser terrestre. Porque aqui ele vai se depurar, ele vai aprender, ele vai evoluir, vai passar suas provas, suas expiações. Certo? E a era anterior à era de peixes, a qual Jesus nasceu, na verdade, né, era a era de Áries, a era da lei, a era da força, a era de Roma, né, tão poderosa, mas também era a era de Moisés, do carneiro, né? E o que o Moisés fez? Ele, lá no começo lá da era de Áries, ou né, alguns séculos depois do começo, ele vai pedir para que o povo dele não admirasse mais o boi Apis,
Né? Quem era o boi Apis? O boi Apis era o boi egípcio, que também era adorado pela fartura e tudo mais, mas que estava relacionado à era de touro. E Moisés veio para trazer a lei, o trabalho, né, os mandamentos dele, de Hammurabi, né, o livro dos mortos, tudo isso aí misturou tudo e saiu a Gênese dele, saiu as leis mosaicas. Enfim, o plágio foi sempre acontecendo, mas com a finalidade de se tirar o melhor de cada cultura. E aí tem que ser entendido, tem que ser estudado melhor, muito melhor do que eu faço, mas muito melhor do que eu faço. Tem que estudar bem o que está dizendo e entendê-la nas várias facetas que ele possa ter. O Jesus, né, a era de peixes, porque o peixe também usava a palavra ictus, do grego, ictus, Jesus Christus, Theos Huios Soter, né, o Filho único do Deus. Está lá, também, é tudo alegoria, mas é uma maneira de se fixar ainda mais a ideia do peixe. Certo? Mas aí, no final da sua era, ele já havia anunciado o Consolador, a vinda do Espírito Consolador. O que seria esse Espírito Consolador, né? Seria um espírito, um conjunto de espíritos. Quem que seria esse Consolador? Então hoje a gente consegue entender, né, que ele está falando de uma doutrina que pudesse melhor explicar o seu evangelho. Porque ele previa que no meio daquele povo, aqueles sacerdotes que ainda existiam ali, que iriam matá-lo, seria difícil fazer com que os seus evangelhos fossem amplamente divulgados na mesma linha e intensidade que ele queria que seguisse. Né? Ele não esperava por uma igreja que viesse se formar e que em nome dele saísse matando os infiéis, torturando pessoas, botando gente na fogueira, como aconteceram ao longo dos séculos. Isso jamais estaria no prognóstico dele com relação aos seus ensinamentos. Mas o Consolador seria aquele que poderia falar do Evangelho mais para frente. E lá em 1860, por volta de 1850, né, 53, o Kardec, até então Rivail, né, Hippolyte Rivail, ele não vai escrever uma nova doutrina. Não, ele era um médico bastante conceituado e, portanto, com pensamento científico, mas que começou a perceber que através de tantos fenômenos havia espíritos, ou seja, consciências que praticavam os fenômenos. Conseguiu perceber que algumas pessoas conseguiam se comunicar com esses espíritos, tal qual acontecia desde o tempo dos egípcios, entre os hebreus, entre os gregos e toda a história da humanidade. Porque o espírito nada mais é do que a pessoa que já não tem mais corpo físico. É a consciência fora do corpo físico. Pode se comunicar conosco? Pode, através do quê? Do pensamento. E nos momentos em que estamos dormindo, o que quer dizer estar dormindo? Quer dizer que a sua consciência está do lado de fora. Teu espírito não está no comando do corpo. O corpo está ali funcionando no seu estado vegetativo, fazendo as limpezas necessárias, principalmente no cérebro. Né? Células glias estão lá trabalhando para a limpeza do sistema nervoso central, de uma maneira geral, para que você possa, no dia seguinte, se recarregar com o espírito lá dentro, se enchendo de campos elétricos no cérebro, mensagens, imagens,
e todas as outras construções, que muitas delas não precisam ficar lá e devem ser jogadas fora. Então, dormir é importante para que o corpo esteja, no dia seguinte, refeito, repreparado, né, com as baterias cheias, para poder receber novamente a consciência lá dentro. Beleza, então nesse momento que você está dormindo, você pode, seu espírito está lá mais ou menos livre do corpo, né, porque as ligações energéticas, fluídicas permanecem. A consciência que está lá fora se comunicando com o restante, com o mundo espiritual. E aí você está lá, se comunicando com os espíritos. Então muitas pessoas têm comunicações bem claras através dos sonhos, né? E muitas têm durante o sonho, mas não acordam sabendo que era durante o sonho, e mais para frente elas têm intuição e falam, puxa vida, eu tenho que fazer isso aqui. Por que teve essa intuição? Porque foi lá durante a noite que ela buscou essa informação, que ficou retida na periferia, ficou do seu cérebro, até que ela conseguiu fazer sentido e ela, teve a intuição. Bom, de alguma forma esse mecanismo acontece. Eu estou dizendo como acontece, estou dizendo por que acontece. Tá bem, então os espíritos se comunicam com a gente. E o Kardec, então, o Rivail, né, falou, vamos começar a perguntar para esses espíritos que as pessoas recebem como é que é a coisa. E aí ele vai entrevistar muitos. E entre esses muitos aparecem os espíritos mais elevados, que provavelmente já tinham combinado do outro lado do plano com o Kardec para que ele encarnasse justamente para fazer isso. E vamos lá descrever as mensagens. Então eles vão passando toda a doutrina. Então o Espiritismo é a doutrina dos espíritos, que depois foi chamado Espírito da Verdade, mas que na verdade é um conjunto de espíritos evoluídos para poder descrever aí, esclarecer, né, como é o Evangelho, como foi a vida de Jesus e para que ela aconteceu. E eu, felizmente, estou muito feliz em estar fazendo a interpretação desses livros que o Kardec deixou para nós. Enfim, esse seria então o Espírito Consolador, ou Espírito da Verdade. É aquele grupo de espíritos que trouxe, através de Allan Kardec, né, de Hippolyte Rivail, a codificação do Espiritismo. Então agora a gente vai para o quinto item, conclusões. Que conclusões, então, podemos ter de toda essa história, toda essa vida, tudo isso muito maravilhoso que aconteceu? Quem foi Jesus, então? Bom, Jesus Jesus é um espírito que viveu várias encarnações, provavelmente em outros planetas também, e que atingiu um grau de moralidade, mas muito, muito elevado, a ponto de querer ser o Messias. E aí, portanto, encarnou como Jesus. Então ele não é Deus? Claro que não, gente. Quem pensa isso, pelo amor de Deus, começa a estudar. Sai do mundo da fantasia. Vamos sair um pouquinho das mitologias e vamos para a realidade. Ele é o mestre, ele é o guia que está nos guiando lá na frente. Assim como Buda, Vishnu, Hermes, o Trismegistus, mas ele foi muito mais próximo de cada um de nós. Foi muito mais mestre. Então, veja que, por exemplo, as religiões de matriz africana que culminaram na Umbanda, primeiro no Candomblé, depois na Umbanda, aqui no Brasil, também lidam com os espíritos. E mais ainda, com espíritos que não são encarnados, não foram, espíritos que são da natureza.
outro nível, outro nível não, outro modelo espiritual, né? Os orixás. Eles também adotaram, a Umbanda adotou os livros de Kardec como como parte da sua doutrina. Porque ali está a verdade que os espíritos deixaram. E a Umbanda daqui saiu para a Europa. Saiu daqui para os Estados Unidos. Saiu daqui para o Oriente. Então é sempre um aperfeiçoamento de todas as doutrinas. E o grande segredo, né, a grande mensagem que está por trás de tudo isso é a reforma íntima. Dá tempo de você fazer, caso você não tenha feito. É você olhar para dentro de si, enxergar todos os pequenos desajustes, todos os parafusos mal apertados, né, fazer uma reforma, uma limpeza. Ah, mas se você tem ou teve ciúme de alguém, esquece. Se você tem inveja de alguma coisa, esquece. Se você tem um vício, você não consegue se livrar, se livre. Comece a fazer com que seu corpo vibre nas mais salutares vibrações. Faça com que seu cérebro pense as coisas mais salutares possíveis. Livre-se dos defeitos morais que tanto apavoram as pessoas, tanto prendem as pessoas. Volto a dizer, eu sou bastante grato por estar fazendo alguns vídeos no qual eu faço interpretação dos livros de Kardec, né, uma atualização, na verdade, para o século XXI, né, porque ele foi escrito no século XIX, e inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo é muito bom. Eu gostaria que você, se você nunca assistiu, assistisse. Se você não faz o Evangelho no Lar, faça-o. Acompanha lá meus vídeos, todos os domingos. Então, é através da reforma íntima que você vai, então, se endireitar e seguir o ensinamento dele, né? Qual é o ensinamento dele? Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, respeita o teu próximo, respeita as pessoas com quem você convive ou não convive. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Pronto. E amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, respeita a natureza. Porque é ela que mostra para você como você deve ser. Não polua, não destrua, não queime, não suje. Tenha ordem. Simples assim. E aí você começa a depurar os seus pensamentos, suas ações. Ah, mas eu quero pegar esse fim de semana e viajar. Ótimo, então tá, vá viajar. Mas limpe o seu pensamento. É ele que tem que estar sempre em bom estado. Porque tristeza, raiva, mágoa, medo, ódio, inveja é alimento para o obsessor, né? Aquele espírito que já desencarnou e que não conseguiu fazer nada de bom para si, ele fica lá nas emanações fluídicas dos encarnados, mamando ali, vampirizando ali. Então limpa seus pensamentos, haja, limpa teu coração, e esse é o caminho. Há uma Páscoa para cada um de nós. Há um momento de renovação, de renascimento para cada um de nós. Basta você estar atento a ele. E neste
nesta Páscoa própria sua, você deve sacrificar apenas e tão somente o teu ego. O eu deve dar lugar ao nós. Aproveite que você ainda está neste planeta Terra, né, que você ainda está se regenerando, e faça a coisa direito. Certo? De nada vale você ficar rezando, pedindo, de joelhos, enfim, em penitências, fazer sacrifício com a vida de outros bichos. Nada disso tem valor espiritual. Pelo amor de Deus, nada disso. A única coisa que tem valor espiritual é você se livrar do materialismo. Tá bom? Eu espero que esses vídeos tenham sido elucidativos, que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço imensamente que você deixe seu like. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se você não gostou, e assista de novo se precisar, se achar interessante. Convide outra pessoa para assistir com você, para que vocês possam discutir o que a gente está falando aqui. Certo? Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve. Tem tantas playlists ali, com esses assuntos bem discutidos ali. Considere se inscrever. E deixe seu comentário. Coloque nas suas redes sociais. Ajude a gente a levar esses ensinamentos para mais pessoas. Eu vejo você num próximo vídeo. Tchau, tchau.